Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, mais uma vez ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje, nessa sexta-feira de assuntos aleatórios, venho falar sobre um assunto que não é tão bacana assim, mas eu acredito que é muito importante, que é sobre a violência doméstica. Bora lá? Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e principalmente compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa família aventureira. O tema que eu vou trazer hoje é um tema meio polêmico e talvez a minha opinião não vai agradar, claro, minha opinião não vai agradar muita gente, mas uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que muitas vezes não, sempre que ocorre alguma coisa nos relacionamentos, as duas partes têm culpa. Aí você vai falar assim, mas a mulher que sofre violência tem culpa? De certa forma, sim. E eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Eu espero que vocês prestem muita atenção antes de começar a criticar, falar coisas por aí, tá? Primeiro, presta atenção no que eu vou falar. Quando nós estamos na casa dos nossos pais, então a gente se revolta com a mãe, a gente se revolta com o pai, porque falou grosso com a gente, porque deixou a gente de castigo, porque agrediu a gente. Não é assim que funciona? A gente fica com raiva, a gente fica emburrado, a gente fica sem falar com os pais, enfim, a gente faz e acontece. Tô certa? Só que a partir do momento que a gente se apaixona, eu não sei o que acontece, a gente parece que fica meio tapada. A gente não consegue identificar quando o outro não está sendo legal com a gente. Que tem aquela história, né? Muitas vezes a gente precisa namorar alguns sapos para depois encontrar um príncipe. Eu namorei um sapo na minha vida para depois achar o meu príncipe. Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Esse negócio da gente gostar da outra pessoa, muitas vezes a gente esquece da gente. E por gostar, por amar, por estar apaixonado, a gente acaba deixando com que faça conosco o que nós não gostaríamos que fizesse nem com outra pessoa. Quando chega a parte de agressão, dificilmente, pelo que a gente vê por aí, já é logo de cara uma agressão. Sempre começa com a parte psicológica. Porque, infelizmente, essas pessoas... A gente vai falar de homem, mas tem muita mulher também, que é aquela que agride o homem não revida, mas o nosso foco principal é os homens, que os homens, eles têm mais isso, né, de agredir as suas parceiras. O homem, quando ele tem essa índole de bater na sua companheira, ele não começa de cara assim. Primeiramente, ele começa muito carinhoso, muito amoroso, te dando muita atenção. Ele é muito presente na sua vida. Ele começa por aí, para que assim você realmente se apaixone por ele e você sinta-se dependente dele afetivamente. Só que com o passar do tempo, começa o que pra gente não é um sinal de que não está indo bem, mas sim, deveríamos ver como um sinal, que é falar um pouco mais grosseiro, na hora de falar, por exemplo, que uma roupa não tá boa, não saber falar, em vez de falar assim, essa roupa não te caiu bem. Não, de falar, você tá ridículo com essa roupa, você não vai sair com essa roupa. Começa a colocar defeito nas coisas que você faz, que até ontem era normal, era bacana, hoje já não é mais. Já começa a controlar as suas amizades. Não quero que você tenha amizade com fulano, não quero que você tenha amizade com ciclano. Esse ponto, quando a pessoa começa a mudar ali no relacionamento, ela já está mostrando que ela não é o que você pensa. E nesse momento, é o momento que a gente deve ficar em alerta e sim, se afastar. Mas nós não fazemos, nós continuamos. Com o passar do tempo, essa pressão psicológica, ela fica mais forte. Porque esse agressor, ele tem a mania, né? Ele já sabe muito bem como fazer isso, né? Claro, óbvio que ele sabe controlar a situação. Ele começa a vir para o lado onde você começa a se sentir um nada, onde você começa a se sentir como assim, gente, eu tenho que agradecer por ele estar comigo, porque se ele não estivesse comigo, ninguém mais me queria, porque eu não sou digna de ninguém, e ele ainda está fazendo isso, ficando comigo. Isso é o pensamento da maioria das mulheres que são agredidas, porque
E essa pressão psicológica é feita no dia a dia, começa sutil, até que vai chegando ao ponto que daí já não existe sutileza mais. Geralmente, quando as agressões acontecem, que eu vejo muitas pessoas julgarem. Ela gosta de apanhar. Por que ela continua com ele? Gente, tem que entender o seguinte, a mulher, quando ela é agredida, ela já está num patamar onde muitas das vezes ela acredita realmente que ela mereceu aquilo. Que ela se comportou de uma forma que aquele corretivo foi válido, foi necessário, foi merecido. É isso que as pessoas têm que entender. Ela já não tem mais psicológico. E por que eu falo que nós temos culpa quando nós estamos numa relação assim? Porque nós ficamos arrumando justificativa para a atitude daquela pessoa que a gente diz amar. Lembrando que quem ama não machuca o outro, né? Mas, enfim. Eu me recordo que quando eu namorei esse sapo, então as pessoas iam me falar que ele tinha me traído, ele era grosseiro, ele era aquele que ele controlava com quem eu conversava, com quem eu não conversava, só que isso não foi no começo, né, gente? Isso foi depois de um tempo. E quando alguém me falava isso, nossa, mas você não pode conversar com fulano, com ciclano, você acabou as suas amizades, o que eu fazia? Eu o defendia. Não, é porque ele tem ciúme, ele tem medo de me perder, que era isso que eu ouvia. Ele tem ciúme, ele tem medo de me perder. Então, eu concordo com ele, ele tá certo. Eu não posso ficar conversando com pessoas que façam ele se sentir desconfortável. Olha a cabeça, olha como estava a minha cabeça já, entendeu? Olha como estava. Então, a parte psicológica já estava afetada. Então, quando eu descobri que me traiu, que não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes, o que eu justificava? Eu justificava que eu tinha feito alguma coisa para que ele fosse atrás de outra pessoa. Que eu não tinha dado o carinho necessário, que eu não tinha dado a atenção necessária, porque isso é o que eu ouvia. Eu te amo. Nossa, eu amo demais você. Mas faltou isso e isso, então eu precisei buscar lá fora. E eu, né, como uma submissa nata, porque nesse ponto a mulher já está submissa àquele homem, concordo. Não, realmente, eu preciso melhorar e não você. Então, quando a gente julga a outra pessoa, a gente tem que tomar cuidado. E sim, se desde o primeiro momento, se desde a primeira vez que foi grosseiro comigo, desde a primeira vez que me culpou por alguma coisa que eu não tinha culpa, desde o primeiro momento que me proibiu de conversar com alguém, me proibiu de vestir tal roupa, se eu tivesse falado, não, você me conheceu assim, por que eu vou mudar? As coisas talvez não teriam chegado aonde chegou. Por quê? O homem, as pessoas costumam dizer que o homem, esse tipo de homem é machista. Eu não vejo dessa forma. Porque o homem que é machista, ele é machista com qualquer mulher, em qualquer situação. Não é só com a dele, né? E o que a gente vê muito é isso. Ele é machista, ele age daquela forma só com a mulher dele. Ele bate só na mulher dele. Ele acaba ofendendo, acaba humilhando só a mulher dele. E não as outras mulheres. Então ele não é machista. Ele é oportunista. Ele tem ali um pensamento aonde ele pode tudo, ele é dono daquela mulher e ele faz o que ele quiser. E lembrando que a maioria dos homens que agride as suas companheiras e que trata as suas companheiras dessa forma como lixo, porque é assim, depois que passa tudo você vai ver que você foi tratada como lixo, a maioria é porque trai você loucamente, apronta horrores e ele te prende nessa bolha para que você não saiba, para que você não abra os olhos. Então, o que eu tenho para falar para vocês que estão hoje em um relacionamento, gente, para quem já está nesse relacionamento de merda, é meio difícil abrir os olhos. É meio difícil conseguir enxergar que aquela pessoa que está ali junto de você não te ama. Ele te usa, ele te domina, mas ele não te ama. É difícil. Por mais que eu possa chegar em você e falar assim, olha minha filha, você está sendo usada, você está sendo burra, você está sendo idiota, cai fora. Não é fácil abrir os olhos, não é? Mas para você que está começando um relacionamento agora, para você que começou faz pouco tempo, o que eu tenho para te dizer é, não permita que faça com você o que você não permite, por exemplo, que seu pai faça.
Se você não gosta, se você não aceita que seu pai levante a mão para você, ou sua mãe, não permita que esse homem faça isso com você. Se você não permite que o seu pai grite com você ou sua mãe grite com você, não permita que esse homem grite com você. Não permita que esse homem faça você trocar de roupa. Não permita que esse homem escolha com quem você vai ter amizade e com quem você não vai ter. Você tem que lembrar o seguinte, se ele realmente te ama, se ele realmente te respeita, ele vai conversar com você. Ele não vai te ameaçar, ele não vai fazer drama que vai te abandonar, nada disso. Nada disso. Ele vai conversar e pôr o ponto de vista dele. Hoje eu sou casada, muito bem casada. E assim, tenho 23 anos de casada, né, gente? Então, eu sei do que eu tô falando. Casamento é fácil? Lógico que não. Mas, aqui em casa, o respeito que eu tenho do meu marido, o companheirismo que eu tenho, o carinho que eu tenho, gente, eu nunca tive na vida. E somente depois que eu conheci meu marido, que eu casei, que eu comecei a aceitar esse lado dele, porque até então eu não acreditava que ele gostasse tanto de mim, eu não acreditava que eu merecia aquele amor todo, aquele carinho, aquele cuidado todo que ele tinha comigo, que eu percebi que o que eu vivi com o sapo lá atrás não era um relacionamento, mas sim era um convívio de posse, onde ele tinha posse sobre mim e fazia o que queria, como queria, e eu ainda justificava que ele estava certo. Então, eu falei, para quem tá nesse relacionamento de merda, tenta, se esforça, lembrar como era no começo e como é hoje. E não se sinta culpada, sabe? Não fica levando na sua mente que você é um nada, que ninguém vai te querer. Porque sempre tem quem quer, filha. Sempre tem quem quer. Se a gente reparar, na época que eu estava namorando um sapo, se eu reparasse, tinha vários rapazes que me queriam. Não sei se queria só namorar, não sei se queria casar, mas me queriam, que me tratavam bem, que tinham respeito por mim, né? Só que eu fazia o quê? Não, quem me ama, quem vai cuidar de mim é esse aqui. E não era. É difícil, é difícil. Então, quando a gente vê a violência doméstica, não vamos julgar a vítima. Eu acredito que nós, vítimas, erramos quando desde o começo a gente não tenta se impor, que a gente tenta justificar o erro do outro. Hoje, um tempo atrás, que eu tenho uma conhecida e ela namorava um sapo. Todo mundo sabia que ele era o sapo, mas para ela, ele era o príncipe encantado. E assim, as coisas que ele fazia, que ele falava, gente, era absurda, era ridícula. Uma das coisas que eu vou pôr aqui é que eu não posso ficar falando muito, senão acaba expondo a pessoa, mas deixa eu ver aqui. Um dos acontecimentos é que eles estudavam no mesmo colégio. Estudavam no mesmo colégio. Ele ia para o colégio sozinho e ela ia sozinha. Ele não levava ela. Ele não passava, pegava ela, levava. Não, ela ia sozinha. Chegava lá, no momento do recreio, ela ficava sozinha com as colegas dela e ele ficava com os colegas dele. Quando era na hora de ir embora, ela pegava o ônibus e ia embora. E ele pegava o carro dele e ia embora. Porque ele não levava ela embora. Não levava. Eles chegaram ao ponto de passar a semana inteira se vendo e não dar um beijo. Porque ele sempre estava dando atenção para os amigos. E quando você ia falar alguma coisa, você falava, nossa, fulana, mas por que ele não te leva? Por que ele não faz para te pegar? Não sei o quê. Ah, não, porque ele tá cansado, porque não sei o quê, porque ele vai trabalhar amanhã. Tá, mas você também vai, né? Mais um motivo para ele te levar em casa. Mas ela justificava. E ela namorou um bom tempo ele. E isso aí foi o mais leve assim, que ele fez, que teve coisas mais absurdas ainda. E quando alguém falava alguma coisa, ou quando ela contava, ela justificava a atitude dele. E depois que ela, graças a Deus, ela começou a abrir os olhos, ela começou a perceber a vida que ela estava levando, ela já estava a ponto de casar, então se separaram. Passou um tempo, ela começou a namorar um outro, que daí esse era príncipe, não era sapo. E, gente, aí ela começou a enxergar realmente o que ela tinha passado com o outro.
Aí ela viu, ela também chegou à conclusão que sim, que ela permitiu que ele fizesse isso, porque tudo que ele fazia, ela justificava, ela acreditava no que ele falasse, no que ele falava. Relembrando, gente, presta atenção no que eu vou falar. Eu não estou falando que a culpa é da mulher a partir do momento que ela já está envolvida, que ela já está nesse relacionamento tóxico. Eu estou falando que nós, mulheres, somos responsáveis, sim, por ter chegado a esse ponto a partir do momento que a primeira vez que fez algo que não deveria, era algo que você não quer que faça, tenha sido feito e você justificou. Como eu falei pra vocês, no meu primeiro relacionamento, traição é o que mais tinha. E eu justifiquei, eu perdoei. Apesar de perdoar, não, né? Porque quando você perde, quando você perdoa, você lembra e não sofre. Aquilo não faz mais importância na sua vida. Você lembra, mas não muda nada. Mas sim, eu ficava remoendo aquilo cada vez que chegava em casa e falava que estava cansado, que ia dormir, eu já ficava pensando, vai dormir mesmo? Não vai? E na verdade não ia. Então, chegar a esse ponto é ruim, né? É muito ruim. Então, quando você chega nesse ponto, já tá ferrado mesmo. Mas se eu tivesse, desde a primeira vez que me traiu, que eu larguei, eu tive a atitude de largar. Primeira vez que me traiu, eu larguei. Só que o que aconteceu? Alguns dias depois, veio atrás, chorou, não vi você, aquela coisa. Fiquei toda assim, né? Porque você é mulher da minha vida, você é isso, você é aquilo. Elogiou coisas que nunca tinha elogiado. Aí o que você faz? Ai, que bonitinho, ele se arrependeu. Aí fiz o quê? Voltei. E as outras vezes foi a mesma coisa. Separava, brigava, vinha chorando, falava, aí colocava os amigos para falar que ele estava muito mal, que ele estava entrando em depressão, você acredita e volta. Então, o que eu quero falar é isso. Somos sim corresponsáveis a partir do momento da primeira vez que algo acontece, a gente perdoar, a gente dar justificativa. O primeiro tapa, o primeiro empurrão já é motivo para a gente separar. Lembrando que quando chega o primeiro tapa, ao primeiro empurrão, muitas coisas antes aconteceram. Foi uma grosseria, foi um tapa de brincadeira, foi uma humilhação de brincadeira. Tudo isso vai acontecendo gradativamente até que chegue a parte aonde você vai ser espancado. Outra coisa que fala muito é assim: mas como que eu vou largar? Eu tenho filhos, eu não largo com meu filho. Já conheci mulher assim: eu tenho filhos, como é que eu vou largar com meus filhos assim? Eu acho que pior é os seus filhos crescerem num ambiente aonde eles veem acontecendo. Porque esse tipo de homem, ele não liga se os filhos estão vendo ou não. Eles gostam de fazer na frente dos filhos para que os filhos vejam quem é que manda. E assim tem medo dele também, né? Alguns partem para filhos, outros não, só fica batendo na esposa. Então, pensando nos filhos, eu acho que a gente tem que fazer o quê? Sim, a gente tem que dar um basta. É fácil? Não é fácil. Outra coisa, as pessoas julgam muito. Não larga porque não quer, é só largar. Não é. Porque esse tipo de homem, ele é aquele que não aceita a separação. Ele aceita se ele te abandonar, mas se você abandonar, ele não aceita. Ele fica pegando no seu pé, ele te ameaça, ele ameaça seus filhos. Mesmo sendo filho deles, ele ameaça para que assim você não largue ele. Não é fácil. E no próximo vídeo eu vou vir falar para vocês referente à nossa justiça, que eu não concordo a forma que a justiça trabalha. E vou explicar por quê. Bom, vocês não são de deixar muito comentário, eu espero que esse vídeo não traga comentários negativos, eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Lembrando que eu estou falando algo que eu vivenciei, que eu vivi. Então, sim, na parte que eu falo que nós somos corresponsáveis, a partir do momento em que acontece a primeira agressão, acontece a primeira grosseria, acontece a primeira coisa que está fora daquele tratamento habitual e a gente acaba perdoando, a gente acaba justificando e assim vai se agravando e a gente continua justificando. Então, tem um lado psicológico assim, que é bem afetado, por isso que a gente tem que estar atenta. E mais uma vez falando, para você que está num relacionamento, preste atenção. Ao mínimo sinal que esse cara não é o que ele mostrou no começo, largue. Você não vai morrer por isso, você não vai ficar sozinho. Só que você tem que largar logo no começo, antes que ele acredite realmente que você é posse dele. Aí ele não vai te deixar em paz, tá? Mas no próximo vídeo, então, eu venho falar referente à parte onde tem a justiça, que na minha visão deveria ser feito diferente,
Mas espero que vocês continuem comigo, que vocês não ficam bravos. E também não me xinga muito aí nos comentários, caso for fazer comentário não, tá? Mas muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.